Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Que alegria poder estar mais uma semana na sua casa, mais uma segunda-feira, compartilhando com você a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar na segunda aula, estar estudando a segunda aula sobre os atributos divinos de Deus. Na semana passada nós falamos sobre a onipotência e hoje nós vamos falar da onipresença, o segundo atributo característico de Deus, divino de Deus. Antes de começar, eu quero aqui responder uma pergunta, embora eu já respondi ela pessoalmente, mas essa dúvida da nossa irmã Daiane pode ser também a sua dúvida. Ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela me disse, acerca da aula passada, pastor, então, se onipotência é uma característica somente de Deus, Jesus e o Espírito Santo não têm? Claro que tem. Jesus também tem poder, ele é o todo-poderoso leão da tribo de Judá. O Espírito Santo também tem poder, porque ele habita em nós, ele tem o poder de falar conosco. Mas tanto o poder do Espírito Santo quanto o poder de Jesus foi dado por Deus. Foi Deus quem deu. Então esse atributo é de Deus. É como você tem algo na sua casa que é seu, mas você deu para alguém utilizar de alguma maneira. Essa pessoa utiliza, mas ele é seu. Foi você que criou, foi você que fez, ok? Então eu estou respondendo essa pergunta porque eu tenho certeza que pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Mas hoje nós vamos falar da onipresença, mais um atributo característico divino de Deus. O que é atributo? Só relembrando de maneira breve, atributo é o que é próprio ou peculiar a alguém ou alguma coisa. Quando nós falamos de atributos de Deus, nós estamos atribuindo a Deus essa característica, ok? Já disse isso semana passada, não vou dar mais detalhes, mas apenas para você lembrar o que é um atributo. E o que é a onipresença? Onipresença é o que está presente em todos os lugares, em todas as partes. Hoje nós vamos falar da presença de Deus. Como é maravilhoso essa característica, esse atributo de Deus. O que a presença de Deus faz em nós? Como é lindo, nós vamos perceber como é lindo o agir de Deus através da sua presença. É muito interessante que tem uma frase que eu já preguei algumas vezes em algumas mensagens, e nessa frase eu digo assim, aonde Deus está, alguma coisa acontece. Deus, ele não está presente em nada que não tenha algum objetivo. Deus, ele não se manifesta com a sua presença em nada que não há algum objetivo, ok? Então, quando nós falamos da presença de Deus em nós ou em algo, nós vamos aprender que Deus se manifesta no homem, mas ele também se manifesta de diversas maneiras em situações, em coisas. Então nós vamos aprender que todas as vezes que havia a presença de Deus ou que há a presença de Deus, algum propósito vai ser cumprido. Deus não se manifesta de maneira à toa, simples, só por se manifestar, ok? Trazendo a palavra, entendendo a palavra onipresença, nós vamos, se você já pegar a raiz dessa palavra no latim, você já vai entender mais ou menos tudo que nós vamos falar. Onipresença é um termo que vem do latim omnis. Oni vem de omnis, que significa todo. E presença vem de presens, do latim. Então, toda presença, ou seja, está em todo lugar, ok? Indica a qualidade e a capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ok? Ou seja, Deus se manifesta aqui, Deus se manifesta aí, ao mesmo tempo. Deus está aqui, Deus está aí.
Essa é a qualidade e um dos principais atributos de Deus, ok? Para que fique bem claro sobre isso. Pastor, aonde que a Bíblia ela me mostra sobre a onipresença de Deus? Irmãos, assim como eu disse semana passada, a onipotência, que fala do poder de Deus, ele se manifesta de Gênesis a Apocalipse. E a onipresença de Deus é a mesma coisa. A gente vai ver Deus na Bíblia o tempo todo. Em todos os livros, em algum versículo, em algum capítulo, você vai ver a manifestação da presença de Deus. Porém, nós precisamos aprender as maneiras que Deus se manifesta. E eu quero que você entenda, quando eu disser aqui nessa aula de hoje, manifestar, eu estou falando da presença, ok? Porque nós vamos falar muito essa palavra manifestar. Eu estou falando quando Deus se manifesta, Deus está presente, tá bom? Onipresença. Mas aonde que nós podemos, já observar a Bíblia e observar a presença de Deus? Já logo no início da Bíblia. Lembra? Semana passada eu disse para vocês que nós iríamos entender por que quando Deus estava formando a terra, ele criou a terra e depois ele vai formar, ele vai dar detalhes. Eu falei sobre isso na semana passada. Quando Deus vai dar detalhes na terra, a primeira coisa que Deus coloca na terra foi o quê? Luz. Gênesis capítulo 1, verso 3, vai falar que a Bíblia vai dizer assim: e disse Deus, haja luz. Então hoje eu vou explicar para você por quê que essa luz tem tudo a ver com a presença de Deus. Porém, eu vou te explicar já na criação que Deus ele iria nos mostrar dentro da criação que ele iria se manifestar, ou seja, ele iria estar presente em nós também através do Espírito Santo e através da pessoa de Jesus. Então, se você está com a sua Bíblia, eu quero te pedir nesse momento para que você abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 18. Me acompanhe aí com a sua Bíblia. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, olha o verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã do primeiro dia. Verso 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 13. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi.
E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Pastor, o que tem a ver o processo de criação do mundo com a presença de Deus em nós? Tem tudo a ver. Nós precisamos aprender uma coisa. Eu quero te dar um conselho. A Bíblia, ela existe a sua parte histórica, ou seja, a historicidade, o fato acontecido, mas a Bíblia existe também a revelação. Se não me engano, até falei sobre isso na semana passada. Tem coisas que Deus deixou para nós através da história, mas que no seu fundamento principal, ela já nos mostra a revelação. Ela já nos direciona a uma revelação divina de Deus. Então vamos entender o que aconteceu aqui, que nós lemos, e qual é a revelação da presença de Deus. Primeira coisa, a Bíblia vai dizer que no primeiro dia Deus criou a luz. A terra já estava feita e formada. Falamos disso semana passada, ok? Agora Deus vai dar detalhes. E nesse primeiro detalhe que Deus dá, ao criar a terra, a Bíblia vai dizer que Deus, então, o que ele faz? Ele cria a luz. Ele diz, haja luz. Luz para quê? Luz para clarear a terra. Porque Deus sabia que ele ia criar o homem. E o homem precisa da luz divina. Que luz divina é essa? É a presença de Deus. Quando Deus ele está presente, ele clareia a nossa mente, a nossa visão. Quando Deus está presente, ele nos tira da escuridão eterna. Ele nos tira das trevas, do mal. Ele clareia, ele ilumina. Deus clareia a nossa vida. Ele é a nossa luz. Ele é a presença. É muito interessante, se você sair da sua casa agora, muito provavelmente você deve estar dentro da sua casa assistindo essa aula. Mas se você sair da sua casa agora, vai estar à noite. O que está clareando a noite? É a lua. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas durante o dia, o que clareia? É a luz que clareia todo o planeta Terra. O que nós vamos aprender? Deixa eu te explicar com detalhes. Essa luz, essa primeira luz que Deus disse, haja luz, era uma luz que clareava todo o planeta Terra, toda a criação. Ou seja, Deus estava dizendo que aquilo que ele criou, ele é o dono daquilo tudo. Foi através dele. Então essa luz é ele. Deus estava mostrando a sua marca, a sua presença. Eu fiz a terra, eu dei forma na terra e eu quero luz na terra. Eu quero a minha presença. Eu quero que as pessoas entendam que quem criou foi eu. Eu quero que o homem veja que essa luz eu tenho poder de colocar. Nós não dependemos de energia elétrica para clarear o dia. Não. A própria luz que vem de Deus. E se não tiver o sol, continua claro. Já observou em dias de chuva? Em dias em que o tempo está fechado, você fica como se estivesse dentro de um quarto todo apagado, tudo escuro? Não. Existe uma luz. Essa luz é a presença, é o sinal de que Deus está presente. Deus não está ausente em momento nenhum. Então, quando Deus cria a terra, primeira coisa, ele cria a luz. Ok? Isso tem que ficar muito claro. Deus já está nos mostrando, desde a fundação da terra, da criação da terra, ele já estava mostrando a sua presença. Deus poderia criar qualquer outra coisa. Ele poderia fazer, a primeira coisa poderia ser qualquer coisa. Mas ele faz questão de colocar a luz. Por quê? Porque Deus sabe que se a terra ficasse escura, a escuridão remete às trevas. A escuridão remete ao diabo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então Deus, ele quer colocar a sua assinatura
a primeira característica, no primeiro detalhe da terra, ele coloca a luz, ok? Segunda criação que Deus faz, no segundo dia, a Bíblia diz que aí Deus começa a falar das águas. Primeiro Deus se manifesta a sua presença através da luz. Agora ele começa a fazer a expansão das águas. Ou seja, ele começa a colocar as águas no seu devido lugar. Ele faz separação das águas. Deus está criando os mares, a oceania. A água, nós sabemos que na Bíblia a água fala de duas coisas, Espírito Santo e a palavra. A Bíblia diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Ou seja, é a palavra de Deus. Como que nós ouvimos a palavra de Deus? Através do Espírito Santo. Então aqui nós estamos vendo já na criação do mundo, primeira coisa, a luz, que é o próprio Deus, e a segunda coisa que Deus cria, ele cria as águas, ele cria o Espírito Santo, ele cria a palavra. Por quê? Porque essa é a forma que nós sentimos a presença de Deus hoje. Quando você vai pecar, quando você vai errar, o que te orienta? O que acende uma luz na sua vida? O que diz para você, olha, não faça isso, não faça aquilo? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo está fazendo isso através de quem? Do próprio Deus. Porque Deus, ele não pode aparecer na sua frente como Deus. Eu não vou falar sobre isso agora, porque mais no final da aula eu vou falar. Mas eu posso garantir para você que Deus, ele não pode aparecer para mim, para você, como um Deus. Nós iríamos morrer. Então, o que ele faz? Ele fala conosco, ele se apresenta a nós através da palavra e através do Espírito Santo, que é representado na Bíblia pela água. A água, o que ela faz? Ela limpa. A água, o que ela faz? Ela purifica. O Espírito Santo, ele limpa, ele purifica. Se você lembrar, vou trazer sua memória uma história pequena para você entender. Quando Deus chamou Gideão para enfrentar os inimigos, porque os inimigos estavam roubando toda a prosperidade de Israel, e Deus chamou Gideão, e Deus foi falando com Gideão o que ele deveria fazer para escolher as pessoas que estariam com ele. E Deus foi dando ordens a Gideão, faça isso, faça aquilo, pega os soldados e façam isso. E chega um momento que Deus fala assim, pega agora esses soldados e leve eles para beber água. Aquele que baixar e beber a água sem colocar a mão, sem tocar a mão na água, esses são os que vão para a guerra com você. Aqueles que colocar a mão para beber água, você retira, não serve. O que a Bíblia está me ensinando aqui? A água, ela é limpa, ela é pura. Então o homem que colocasse a mão na água para beber, naquele tempo nós sabemos que era tempo de deserto, era tempo de sujeira, era tempo de poeira. Ou seja, o homem que colocasse a mão na água, ele tinha que lavar as mãos para beber. E quando ele lava a mão, ele suja a água. Então o que Deus disse? Aquele que colocar a mão que sujar a água, esse não serve. Mas aquele que colocar a boca e beber, esse serve. Por quê? O que coloca a boca, ele não contamina a água, ele não contamina a palavra, ele não contamina o Espírito. O Espírito Santo, ele não pode ser contaminado dentro de nós. A palavra de Deus, ela não pode ser mudada, ela não pode ser suja. Hoje nós vemos pregadores mudar a palavra para alcançar um objetivo próprio. Hoje nós vemos pessoas que dizem ser cheias do Espírito Santo, mas está agindo do jeito que quer. Mas quando nós usamos a palavra na sua plenitude, limpa, quando nós bebemos dessa água limpa, que o Espírito Santo ele entra dentro de nós, ele nos purifica, ele está limpo, aí o que a Bíblia está me ensinando? Que assim eu estou pronto para guerrear, porque a presença de Deus está pura dentro de mim. Então, como eu disse a vocês, quando Deus cria as águas, ele estava falando do Espírito. E o Espírito ele tem que ser puro, porque ele nos purifica. E o Espírito Santo é, nos dias de hoje,
a maior ação da presença de Deus em nós. A pessoa que tem o Espírito Santo dentro dele, ele tem o próprio Deus morando e habitando dentro dele, se fazendo presente. Deu para entender? Então, recapitulando, a primeira coisa, Deus cria a luz, que fala dele próprio. Segunda coisa, Deus cria as águas, faz separação entre as águas. Ele está falando do Espírito Santo e ele está falando da palavra de Deus. Depois, a Bíblia vai dizer que no terceiro dia, Deus cria o quê? As sementes. As ervas, as sementes e a semente que daria o quê? Árvores. E ele ainda diz, árvores que cada uma dará o seu fruto. Árvore na Bíblia fala do quê? Do homem. Árvore na Bíblia fala de mim e de você. Jesus, ele era o quê? A profissão de Jesus. Ele trabalhava com madeira, ele era marceneiro. Jesus pegava uma madeira torta, empenada, e ele transformava aquela madeira em um móvel lindo. É assim que ele faz conosco hoje. Ele me pegou, ele te pegou naquele mundo, naquela escravidão, e ele nos pega todo torto, todo esquisito e faz de nós algo lindo para ele mesmo ou para o Pai. Agora vamos entender. A Bíblia diz que Deus criou a semente e a Bíblia diz que cada semente daria o seu fruto. Está falando do homem. Cada homem ele dá um fruto de um jeito. Cada homem age de uma maneira. Tem homens que dão bons frutos, tem homens que dão maus frutos, ok? São as ervas, né? Tem erva que é boa, tem erva que é amarga. A própria Bíblia vai falar sobre isso. Então Deus cria a terra e mostra que Ele está presente, Ele mostra que Ele ia deixar o Espírito Santo e a palavra para quem? Para mim e para você, para o homem. É isso que a criação está nos mostrando. Então Deus está me mostrando o quê? Que antes de projetar o homem, Deus já deixou a presença dele. Ele já estava mostrando que para o homem ele ia deixar o Espírito Santo para convencer o homem que é o fruto ruim, que é o fruto amargo, que é aquela semente que deu maus frutos. Porque o texto mesmo diz que cada um daria o seu fruto. Então olha como é linda a presença de Deus e como que Deus já vem nos revelando dentro da criação, ele já vem nos revelando a presença dele e o porquê da presença do Espírito Santo e o porquê da presença da palavra. Por que isso? Para que com certeza isso iria nos alcançar. Tudo na Bíblia é organizado, é certo. Nada vem antes. No quarto dia, a Bíblia vai dizer que Deus criou os luminares. Agora está falando da pessoa de Jesus. Olha como é interessante como que Deus e Jesus é praticamente a mesma coisa. No primeiro dia, Deus criou a luz. É a presença dele. Aí Deus cria as águas, Deus cria a terra, as águas que falam do Espírito, da palavra, a terra não, a árvore, a semente e as árvores que falam do homem. E aí depois Deus cria, parece que ele cria a luz de novo, você percebe isso? Não é interessante como que no primeiro dia ele cria a luz e ele mesmo fala que era para fazer a separação da noite e do dia. E agora ele cria de novo os luminares, porque ele agora está dando detalhes. Ou seja, é como se tivesse que haver um renascimento de Deus. Por que isso? Porque Deus sabia que mesmo com o Espírito Santo, mesmo com a palavra, o homem iria cair. O homem iria perecer por causa das sementes ruins, dos frutos ruins. Então o que Deus faz? Ele recria os luminares. O que é isso? Fala de Jesus. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é o nosso farol, ele é que nos guia, ele é que nos direciona. É interessante que na parte 4, do quarto dia, me perdoe, quando Deus está falando da criação dos luminares, ele dá mais detalhes do que do primeiro dia. No primeiro dia ele apenas fala,
e haja luz. E a luz era para haver separação entre o dia e a noite, pronto. Mas quando ele está falando dos luminares, ele dá mais detalhes. E um dos detalhes que ele dá, muito interessante, ele diz que a luz, o luminar que iria clarear o dia, era maior do que o luminar que iria clarear a noite. Porque o luminar do dia faria diferença entre a luz e as trevas. Então eu aprendo que Jesus vem para nos salvar, é a presença de Deus na forma de homem nessa terra para nos salvar, para nos tirar das trevas, da escuridão e nos trazer a luz, a salvação, a vida eterna. Percebe a presença de Deus na criação de todas as coisas? Então nós aprendemos aqui que Deus, ele se apresenta através dele como Deus, mas dele como Espírito Santo e dele como a pessoa de Cristo. Por isso que quando chega a parte da criação do homem, o próprio Deus olha e diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, o Espírito Santo e Jesus já estavam com Deus na criação de todas as coisas. E quando Deus está criando o homem, ele imediatamente já mostra na criação, não do homem em si, mas de todas as coisas da terra, ele já está mostrando a presença de Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Filho e Espírito Santo também era uma forma da manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Ficou claro? Entendeu? Como que a Bíblia é linda? Como que ela tem a historicidade, mas ela tem a revelação? E como que todas as coisas se encaixam dentro daquilo que Deus quer? Então a presença de Deus, eu aprendo que nada mais é do que o propósito principal de Deus em nós. Afinal de contas, o que seria de nós sem a presença de Deus? Ou seja, a presença de Deus tem se manifestado no homem através da Trindade. É isso mesmo. A presença de Deus, ela tem se manifestado em nós e ela manifesta em nós através da presença de Deus. Por esta razão, eu vou te falar algo agora polêmico. Por favor, não tome esse pequeno pedaço como um ensinamento. É uma opinião minha, ok? Eu já vi várias pessoas dizerem: eu sou servo de Deus, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Eu já aceitei Jesus, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Eu não entendo essa colocação. É uma opinião minha. Assim como Paulo, quando ele escreve as cartas, em alguns momentos ele dizia assim: digo eu, não o Senhor. Então é eu, pastor Leonardo, que estou te dizendo. É uma opinião minha. Como que você já aceitou Jesus na sua vida, você é dizimista, você é ofertante, você deixou de mentir, você era um mentiroso, você deixou de falar palavrão, você falava palavrão, você abriu mão das coisas do mundo que você vivia para viver com Jesus. Por que você me fala que você não é batizado no Espírito Santo? Pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Falar em língua é um dom. Não quer dizer que você não é batizado. Não tem nada a ver. Tem muita gente que fala em língua e que é fofoqueiro, mentiroso, levanta contra o irmão e aí vai. O que eu quero te dizer? A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus no nosso coração, a Bíblia diz que quem nos convenceu foi o Espírito Santo. É Ele que nos convence. Então, como que eu aceito Jesus, mas o Espírito Santo não habita em mim? Os três são uma só coisa. Desde a criação, nós estamos vendo os três se manifestar, porque Deus não se manifesta de forma incompleta. Ele se manifesta através do Filho e do Espírito Santo. Então, quando eu aceito Jesus no meu coração e eu permito a minha vida ser transformada verdadeiramente, eu estou permitindo a presença de Deus dentro de mim. Dá para entender?
Deus se manifesta através da Trindade. Ele não se manifesta de outra maneira dentro de nós que não seja com o Espírito Santo, com a presença de Cristo, quando nós aceitamos a palavra, ok? Isso tem que ficar muito claro para que você entenda o que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida. Agora existe outra maneira de Deus se manifestar. Aí não é em nós, mas é para nós. Se chama a teofania. O que é teofania? Teofania é quando Deus se manifesta através de algo ou através de alguém. Eu te explico. Como eu disse para vocês no início da aula, a presença de Deus ela é soberana. Nós não podemos ver Deus face a face. Se nós vermos a Deus face a face, nós vamos morrer imediatamente. É a Bíblia que diz isso, né? A glória de Deus ela é imensa, não tem nada que vai explicar o tamanho da glória de Deus. Então Deus não se permite, ele não se permite que o homem o veja face a face, porque o homem vai morrer. Então o que que Deus faz? Ele usa a teofania. É quando Deus se manifesta em algo ou em alguém para que aquele alguém faça algo da parte de Deus. Onde está isso na Bíblia? Eu posso te dar alguns exemplos. Quando Jacó lutou com o anjo do Senhor, a teologia vai me ensinar que aquele anjo era o próprio Deus, em forma de anjo. Porque se ele vem como Deus, Jacó morreria imediatamente. Quando Moisés está diante da sarça ardente, a Bíblia diz que a sarça, ela pegava fogo, mas ela não se consumia. E aquela sarça falava com Moisés, era Deus falando com Moisés. Ou seja, Deus se manifestou através daquela pequena árvore para se comunicar com o homem. Agora entenda, o Espírito Santo ele fala conosco, ele está dentro de nós. A teofania é Deus usando alguma coisa de modo externo para falar com a gente. E sempre que existe a teofania, ela vem com algum propósito também. Não é à toa, não é por acaso. E isso acontece até os dias de hoje. Lembrando que tem outros exemplos de teofania na Bíblia, ok? O anjo, um dos anjos que foi falar com Abraão acerca da gravidez de Sara, também era o próprio Deus falando. Isso tudo é teologia, você estuda com mais profundidade e você vai aprender. Quando a mula de Balaão fala com ele, o que é aquilo? Teofania. É Deus se manifestando através de alguma coisa para falar com o seu povo. E nos dias de hoje acontece isso. Já aconteceu comigo, certamente já deve ter acontecido de alguma maneira e que talvez eu não percebi, às vezes com você, com certeza, Deus já se manifestou de alguma maneira e você não percebeu que era Deus, mas em muitas vezes a gente percebe. Eu já fui salvo de acidentes porque Deus se manifestou de alguma maneira e eu vi que era Deus, eu senti a presença de Deus, eu percebi que era Deus ali e eu parei o carro, estacionei, depois quando eu voltei para a BR, aconteceu um acidente com o carro que estava na frente do meu. O que foi aquilo? Foi Deus se manifestando através de algo ou de alguma coisa. Então isso se chama teofania, ok? É mais uma forma da presença de Deus em nós. Deus se manifesta somente com propósito. Grava isso no seu coração. Deus se manifesta somente com propósito. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver o propósito de Deus se manifestando em mim e em você. Ou através da palavra, ou através do Espírito Santo, ou através do próprio Deus se manifestando através da teofania. Amém, meus queridos? Espero que você tenha entendido essa aula de hoje, que você tenha entendido o poder da presença de Deus. Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, falando comigo, falando com você, das maneiras que Ele quer falar. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a onividência, o Deus que tudo vê. Deus te abençoe,
paz seja convosco. Até segunda-feira que vem.